Olá, pessoal. Nosso assunto hoje é a Lava Jato, que completou 6 anos em 2020. As investigações e os processos resultaram em centenas de condenações e recuperaram bilhões para o erário. Mas nos últimos tempos, a Lava Jato enfrenta suspeitas e acusações e agora está sob a mira da Procuradoria-Geral da República. Eu vou conversar sobre esse assunto com o professor de Direito, Caio Augusto Souza Lara, que é professor da Escola Superior Dom Helder Câmara. Caio, muito obrigada por atender o Mundo Político. Olha, é um prazer enorme estar aqui colaborando com a TV Assembleia mais uma vez. Caio, especialmente depois das revelações que surgiram das mensagens trocadas entre procuradores e o então juiz Sérgio Moro, a mídia jogou foco, parte da mídia jogou foco sobre inconsistências, problemas da Lava Jato. De lá para cá, ela está sob críticas e agora a Procuradoria, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, quer um compartilhamento oficial de um gigantesco arquivo que o Ministério Público Federal de Curitiba e também as outras forças-tarefas que agem no país, que atuam no país, um compartilhamento com a PGR, com a Procuradoria-Geral. Eu queria que você analisasse esse momento, a gente começar por esse momento da Lava Jato. Olha, o Procurador-Geral da República, né, o Augusto Aras, ele é o chefe do Ministério Público Federal, né, e oficia diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Por, né, ser o responsável, em última instância, né, da atuação do Ministério Público, ele, né, sentiu a necessidade de fazer um acompanhamento mais de perto da Operação Lava Jato, tendo em vista, né, as denúncias de né, violações de direitos fundamentais, a questão das nulidades processuais, né, que se tornam cada vez mais flagrantes na operação. Eu vou utilizar uma expressão que meus alunos gostam muito, né, de falar. A Lava Jato vem envelhecendo mal, não é? A atuação, né, principalmente do Procurador Federal que está à frente, né, o Deltan Dallagnol, é muito contestável em vários pontos, em vários aspectos, né, na própria condução dos trabalhos. Há um verdadeiro, né, uma verdadeira contaminação, né, de paixões políticas. Isso se torna cada vez mais flagrante no trabalho da Lava Jato. Então, o principal ponto de fragilidade hoje na narrativa, né, da operação é justamente esse, né, que a Lava Jato ela vem sendo, né, contaminada por essas paixões políticas, né, perseguindo determinados atores públicos em detrimento de outros, né? E da atuação em específico do procurador Deltan, é possível levantar vários pontos, né? Antes de Como, por você exemplo, levantar vários pontos, que nós vamos chegar lá, me chama a atenção a forma como você se referiu à ação do Aras. Você disse que ele sentiu a necessidade. E falando da Lava sim, Jato, que há paixões políticas envolvidas. Do lado do Aras não tem nenhuma paixão política? Ele tem sido colocado, a ação dele tem sido colocada sob suspeita de estar atendendo os interesses do presidente da República. a Constituição determina que a escolha do Procurador-Geral da República ela é feita pelo presidente da República em exercício, né? Isso que a gente chama no direito constitucional de mecanismos de checks and balances, né? Um poder, né, influencia o outro, limita o outro em seus abusos. A escolha do Aras ela foi muito polêmica porque o presidente, né, rompendo uma tradição aí já de décadas, né, escolheu um nome fora da lista tríplice. Essa lista é votada dentre os procuradores de carreira, né, e ultimamente o presidente da República escolhia um dos 3 nomes mais votados. Fato é que a Constituição não coloca esse impedimento, né, do presidente poder escolher, né, a nome fora da lista tríplice, mas era um costume constitucional que vinha se solidificando.
Mas, para né? além dessa questão, que o coloca sob Uhum, suspeita desde o princípio, a ação dele propriamente de querer esses arquivos, de ter acesso a tudo que a Lava Jato tem de arquivo nas suas diversas forças-tarefa, não indica aí nenhuma atitude que pode ser lida como um interesse político, que atenda a interesses do presidente, do governo, enfim, de ter uhum. controle sobre o que a Lava Jato está fazendo através da Procuradoria, falando claramente, essa que é a suspeita que é dada. Aham. Sim, isso saiu na imprensa, várias, né, pessoas, né, preocupadas com esta ingerência, possível ingerência do poder executivo, né, da presidência da República na Operação Lava Jato, mas eu me filio a uma narrativa diferente. Eu ainda confio na isenção e na isonomia do Procurador-Geral da República, né? É claro que esses meandros, né, políticos de Brasília são difíceis, né, às vezes para o público leigo, até para nós técnicos, identificarmos todo esse espectro de influência. Mas eu prefiro pensar que o Aras esteja preocupado com as possíveis nulidades da Lava Jato. Eu acho, na minha leitura, né, que é só uma dentre as várias, as muitas possíveis, eu acho que esse é o ponto mais forte, né? Porque é o seguinte, o chefe do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, ele é escolhido pelo presidente, mas a partir dali, a atuação dele é constitucionalmente autônoma, né? Ele não deve prestar contas do trabalho ao presidente da República, por mais que pessoalmente ele possa ter um sentimento de gratidão com o presidente da República, né? Em termos funcionais, a atuação dele é completamente autônoma, né? Se a gente for pensar por esse lado, seria difícil, né, aceitar a condenação de membros do Partido dos Trabalhadores pelos ministros do Supremo que foram indicados pelos próprios governos do PT, né, por Lula e por Dilma. E tivemos casos, né, vários ministros indicados por Lula e Dilma condenaram, né, membros importantes do Partido dos Trabalhadores, tanto lá na ação penal 470 do Mensalão, como aqui na Lava Jato, né? O PT sofreu reveses, né, no Supremo por vários ministros. Então, às vezes é complicado para o grande público entender isso. Não é porque, né, uma autoridade foi escolhida pelo presidente da República que essa pessoa deve prestar favores, né, dentro de uma relação republicana. Não acredito que o Aras tenha esse nível, né, de comprometimento com a própria presidência. Eu prefiro acreditar que o Ministério Público Federal ainda funciona, né, de maneira autônoma. Eu prefiro acreditar que ele esteja mais preocupado com as possíveis nulidades da atuação de Deltan e companhia na Lava Jato em Curitiba. Agora, caiu o Supremo nessa história, porque o ministro Edson Fachin, barrou o movimento do Aras no sentido de pedir a liberação e tal. O ministro Dias Toffoli tinha liberado em julho, Edson Fachin rejeitou e novamente confirmou essa rejeição da abertura dos arquivos e passou isso para a corte, que não tem data ainda para avaliar, enfim, determinar se pode ou não esse compartilhamento de arquivos aí das forças-tarefa. Agora, como é que você acha que o Supremo, levando em conta a composição, as tendências, a movimentação da corte em relação à Lava Jato nos últimos tempos, como é que o Supremo deve agir nesse caso, hein? Olha, o Supremo deu uma decisão recente sobre a delação do Palocci, né, no caso da divulgação, né, em momento pré-eleitoral, uma decisão contrária à Lava Jato, uma decisão importante, reconhecendo realmente as nulidades. Eu enxergo, né, essa tendência da Lava Jato sofrer algumas derrotas importantes, porque realmente, principalmente das decisões tomadas pelo Sérgio Moro enquanto juiz de primeiro grau, né?
hoje está nítido que o Sérgio Moro, né, agiu com esse viés político. Isso é inimaginável no exterior, Vivi, a gente contar que um juiz condenou um réu que era candidato a presidente da República e logo a seguir abriu mão da magistratura para assumir um cargo nesse governo, né? E isso é muito complicado do ponto de vista ético, da própria atuação da magistratura. Então, quanto mais o tempo passa, essa narrativa da Lava Jato, né, de imparcialidade, do combate, né, irrestrito à corrupção, ela vem se deteriorando, né? Vem se deteriorando. E, né, os próximos capítulos, né, indicarão muitas coisas. O Sérgio Moro, né, é tido como um potencial candidato à presidência em 2022, né? E o lavajatismo, digamos assim, a gente já chama de lavajatismo, né, numa leitura da sociologia jurídica, essa corrente, né, do moralismo exacerbado, o combate à corrupção, os fins justificam os meios para prender corrupto, pode serem as regras, né, do direito podem ser violadas. Então, o lavajatismo ele vem se deteriorando, né? E é muita ingenuidade imaginar que o lavajatismo ainda encontrando, né, apoio em parcelas importantes da sociedade, que eles vão aceitar essas derrotas, né, tranquilamente. Acho que não. Considerando essa questão de apoio, a gente vê, por exemplo, tem essa questão sobre o Aras, mas há evidências, por exemplo, de movimentos do governo Bolsonaro no sentido de não ter interesse na permanência da Lava Jato, né? O próprio líder de governo, que agora, né, que acaba de se tornar líder de governo do Bolsonaro, que é fugiu o Ricardo Barros, ele é um inimigo declarado, né? E tem se manifestado, um inimigo declarado da Lava Jato tem se manifestado em relação a isso. Há movimentos do Centrão, de quem o Bolsonaro se aproximou, não tem nenhum interesse na continuidade, não é? Você acha que isso vai fazer parte desse caldo de desconfiança crescente, de esvaziamento, ou é porque realmente a Lava Jato construiu isso, não é? Construiu esse desgaste por conta das ações? O que vai valer de fato nesse desconto? A Lava Jato é uma operação hipercomplexa. Não é uma Lava Jato apenas, né? Temos a Lava Jato Curitiba, a Lava Jato Rio de Janeiro, a Lava Jato do Supremo Tribunal Federal, várias investigações em âmbitos distintos, né? Dependendo se a autoridade tem foro privilegiado ou não. Em São Paulo, no Distrito Federal. Em São Paulo também. E quando se fala em Lava Jato, isso é um tema muito complexo. A gente tem que realmente pensar muito antes de falar qualquer coisa da Lava Jato, porque desperta essa relação cartesiana, né? Ou ame a Lava Jato ou odeie a Lava Jato. Mas, na verdade, há um espectro de cinza enorme. A Lava Jato tem os seus acertos, né? Ela violou pontos importantes do processo penal, da regra do jogo, atacou o Estado Democrático de Direito, isso é fato. Mas também, por outro lado, né, encontrou corrupção, recuperou dinheiro, isso é inegável, isso é um ponto muito positivo para a Lava Jato. Fato é que políticos que se corromperam e que ainda, né, não foram condenados ou que a investigação, né, esteja se aproximando, eles vão reagir, eles vão tentar engrossar esse coro contrário à Lava Jato, né? Então, olha, veja só, narrativas contrárias à operação. Você tem pessoas preocupadas na manutenção do Estado de Direito, das regras como elas devem ser, né? O devido processo penal deve ser observado, e são pessoas que também defendem o combate à corrupção. Eu me filio nessa turma. Né? Eu quero que a Lava Jato siga o Código de Processo Penal, que a Lava Jato atue dentro da lei, que ela descubra as corrupções e que ela prenda quem tem que prender. Né? Mas nesse bolo, na sociedade hipercomplexa né, que a política faz parte, também estão aquelas pessoas que cometeram crimes e que não querem ser condenadas, não querem ser descobertas. Precisam então, se proteger. Tudo isso, eles querem se proteger. Então, esse panorama.
Agora, para onde eu acho que deveria caminhar a Lava Jato? Eu acho que tem muito poder concentrado em Curitiba, né, o que é a chamada República de Curitiba. Eu acho que isso tem que acabar. Né? Eu acho que principalmente o procurador, o Deltan, ele, né, em vários momentos atuou, né, à margem dos regulamentos do próprio Ministério Público Federal. O Isso é que que chama atenção no inadmissível. comportamento dele? Né? O Deltan Do ficou muito Dallagnol, famoso por causa daquele ah, PowerPoint, né? PowerPoint foi ele ficou conhecido do PowerPoint, foi o mas start do Deltan, né? para além do PowerPoint, né, Ah, o procurador Deltan, ele confunde muito, ele parece que não aprendeu o princípio, né, da pessoalidade, que está lá no artigo 37.2 da Constituição, que os agentes públicos não podem serem personificados, né, nessa atuação gloriosa de herói. Então, por exemplo, já se descobriu que a própria operação, né, financiou aqueles outdoors com super-heróis perto lá do aeroporto de Curitiba e tudo. E tem a questão também da, do procurador ter passado em cultos, né, religiosos de denominação neopentecostal para fazer propaganda do próprio trabalho, ou seja, se glorificando. Isso para mim é inadmissível. O Estado é laico, o Deltan tem, né, seguramente o tem direito de previsão ter a sua própria. constitucional, né? Sobre o É, servidor, sobre a atuação do servidor público. sim, ele de forma alguma poderia se apresentar como autoridade pública dentro de um templo religioso durante uma pregação para fazer propaganda do próprio trabalho, né? Imagine só, se a gente não admite nem prefeito, vereador fazendo isso, por que, né, os fiscais da lei lá no Ministério Público podem? Então, existem aspectos muito controvertidos. A própria questão da influência de Sérgio Moro no trabalho do Ministério Público Federal, outra questão gravíssima de ingerência. Um juiz não pode interferir no trabalho do Ministério Público. E o Moro, né, a gente sabe disso pelo trabalho do portal The Intercept, né, do Glenn Greenwald, um grande jornalista, eu sou fã do trabalho dele, e porque tinha uma procuradora que atuava em conjunto, o Sérgio Moro não estava contente com o trabalho dela, da forma que ela estava conduzindo, e ele pediu o afastamento de uma procuradora. Isso é inadmissível o judiciário ter uma ingerência como essa, né? Tem também a questão dos grampos, né, que foram feitos à defesa de Lula, os advogados de defesa, isso é flagrantemente inconstitucional. Advogados, né, têm o direito, lá no artigo 5º, de se comunicar em sigilo com o seu cliente, pode ser o pior estuprador, esquartejador, isso é constitucional, isso é próprio da nossa profissão de advogados, e muito me surpreendeu a advocacia não ter se insurgido contra esse ataque à liberdade profissional. Então, como eu estava te dizendo, Vivi, a Lava Jato ela foi deixando um rastro grande de nulidades, e que o Supremo agora, 2 anos depois, começa a reconhecer essas ilegalidades, né, que foram cometidas. Isso vai comprometer, em última análise, um resultado que poderia ser muito mais positivo na operação. Você acha Né? que Então, isso vai, de fato, alterar as condenações do Lula? Pode vir, de fato, a alterar sim, né, eu tenho uma opinião forte sobre esse assunto. Eu acho que o judiciário deve ao cidadão, né, Luiz Inácio Lula da Silva, um julgamento imparcial. Isso não quer dizer que eu defenda a absolvição dele, né, Vivian? As pessoas acham que a gente, quando critica a Lava Jato, que a gente tem escrito na testa, né? Amo o PT, amo Lula. Não é nada disso. A gente está defendendo o quê? É o retorno ao estado de legalidade, né? Então, essa frase nem é minha, essa frase é do Gilmar Mendes, ele disse isso há pouco tempo, e eu concordo com a análise dele. O Lula, enquanto cidadão, ele tem o direito, sim, a ser julgado por um juiz imparcial. É preciso que o processo volte à primeira instância e as provas sejam novamente, né, avaliadas. E se o judiciário quiser realmente recuperar a sua credibilidade, né, para boa parte do mundo jurídico, né, no meio acadêmico, principalmente. A gente está assistindo aí, ó, a publicação de uma grande obra, uma obra de peso, né, feita por grandes juristas. Esse livro se chama As Suspeições da Lava Jato, coordenado pelo professor Lênio Streck, que é um dos maiores constitucionalistas desse país. Eles escreveram um livro magnífico apontando todos os erros, né? Então, o você... que que nós, o Uhum. que nós desejamos? Nós desejamos que a Lava Jato atue dentro da lei e que prenda quem tiver que prender, né? E que as pessoas que se corromperam, né, sintam o peso da lei.
Há quem Esse é o entenda que ponto. assim, você está enumerando aí uma série de problemas que foram apontados, de erros cometidos, né? Mas há quem entenda que esse conjunto ou alguns pontos específicos, como aquele grampo revelado, né, publicado por Sérgio Moro, entre a presidente e o Lula, entre outras ações, tiveram o poder de mudar o rumo da política nacional. E que esse talvez seja o legado mais sério e importante da Lava Jato. O que você pensa disso, né, em relação à política nacional, os efeitos, os impactos? Agora eu vou fazer uma análise mais de ciência política, tá, Vivi? Eu vou deixar o meu tecnicismo jurídico um pouco de lado. Eu acho que, né, o bolsonarismo é filho direto da Lava Jato, né? O país, né, deu uma guinada, sem sombra de dúvidas, né, para o autoritarismo, a autocracia, a negação da ciência, né? Se você lê os livros, né, do Humberto Eco, do Norberto Bobbio, são grandes juristas que descreveram, italianos, né, que descreveram os problemas relacionados ao fascismo, você consegue enxergar muitos e muitos elementos do atual governo ali, né? E quando o Bolsonaro, né, demitiu o Sérgio Moro do Ministério da Justiça, surgiu aquele impasse. Para onde que a direita brasileira vai? Não é? Porque é difícil manter essa narrativa com uma fratura dessas, né? Inclusive, o lavajatismo pode enfrentar o bolsonarismo para a hegemonia da direita nas eleições de 2022. Isso vai ser interessante acompanhar do ponto de vista político. Qual que será a síntese da direita brasileira? Né? Elas vão se filiar ao bolsonarismo, ao lavajatismo? Algo me leva a crer que Sérgio Moro vai perder capital político até a eleição de 2022, porque ele não ocupa cargo, né? Ele não está mais no dia a dia do noticiário, isso em termos políticos é muito importante, né? Apesar das simpatias da Rede Globo? Apesar, eu inclusive vejo um movimento da Rede Globo, eu li uma matéria esses dias interessantíssima, que a Globo voltou a dar voz a membros do Partido dos Trabalhadores nas análises políticas. A Globo News convidou o Haddad para se manifestar. Então, eu acho que a Globo enxerga que talvez seja o PT ainda, né, o único grupo político que possa enfrentar o bolsonarismo, que tem sido terrível para a Rede Globo, né? Que o Bolsonaro deu apoio à Record, à SBT, e é flagrantemente contrário à Globo. Não sei até que Mas ponto a a Globo Globo vai. tem uma forte simpatia pelo Moro, né? Tem, isso é inegável. Isso é inegável. A Globo defendeu a Lava Jato com unhas e dentes, inclusive quando estourou, né, no Intercept, né, a questão do grupo lá, dos As procuradores e dos mensagens juízes. perigosas, né? Aí eles quiseram fazer aquela narrativa do hacker, né, de descredibilizar o que foi descoberto, né, tentando jogar isso na culpa de um hacker. Ninguém engoliu essa história, né? Todo mundo ficou sabendo que a operação foi realmente parcial, não cumpriu a regra do jogo. Agora, nós podemos dizer que a Lava Jato ela coroou o avanço do protagonismo e do ativismo judiciário no país? Não, esse fenômeno é antigo, viu, Vivian? Não, não, é antigo, mas é decorrência, a Lava Jato, como é que a Lava Jato se relaciona com esse fenômeno antigo? Não é? Esse fenômeno ele ganhou força com a Ação Penal 470 do Mensalão, na atuação do relator do Joaquim Barbosa, né? Joaquim Barbosa inovou, trouxe teorias nunca antes aplicadas no direito penal brasileiro, aquela teoria do domínio do fato, e o Supremo gostou muito de aparecer, né, em geral, no noticiário, no Jornal Nacional todos os dias. Inclusive, basta lembrar dos bate-bocas, né, históricos que nunca tinham acontecido assim, à luz do dia no Supremo Tribunal Federal, e ali as vaidades começaram, né, a ficar exacerbadas. É o fenômeno da E TV Justiça, né? da TV Justiça. Olha para você ver, Vivian, na Suprema Corte Italiana, só para a gente analisar
uma situação comparada, os juízes da Suprema Corte Italiana, eles entram para uma sala fechada, sem cobertura da imprensa, e eles saem de lá com o veredito do julgamento sem a posição de cada um juiz. Então, ou seja, a corte se manifesta daquele sentido e ponto. Agora, aqui no Brasil, não. Né? Nós, constitucionalistas, já criticamos isso há muito tempo. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro ele funciona como 11 ilhas autônomas. E parece que cada ilha quer mais destaque do que a outra. Isso Você é muito acha prejudicial para o judiciário, né? Para a reputação e tal, para a história do judiciário. A TV Justiça e essa exposição foi muito advogada por quem, dentro do Supremo, entre os ministros que defendiam essa posição, com a alegação da transparência. Né? Como é que você vê isso? O Supremo Tribunal Federal tem que ser transparente? Você está dizendo que a Suprema Corte Italiana tem uma... nesse sentido, a Suprema Corte Italiana é uma caixa preta. Uma caixa preta. Mas olha só, tem um livro do professor Boaventura Souza Santos, um sociólogo fantástico, um dos mais importantes do mundo, para nossa sorte ele adora o Brasil e vem aqui, é um livro de 2011, que é chamado Para uma Revolução Democrática de Justiça. O Boaventura ele disseca essa questão da relação da mídia com o judiciário no livro dele. É óbvio que a transparência é importante, a sociedade precisa saber como que os juízes atuam, como que eles trabalham. Antigamente as sentenças nem eram publicadas na internet, por exemplo, né? Teve esse movimento de transparência importante para o judiciário. Agora, o que não pode acontecer? A mídia pautar o comportamento do judiciário, como foi feito da relação Globo-Lava Jato. Ou seja, a Globo ficava sabendo, antes mesmo dos advogados de defesa do Lula, qual decisão que o Sérgio Moro tinha tomado. Agora, essa Isso é história inadmissível, porque tem o contraditório, a ampla defesa, nós estamos falando em garantias constitucionais que estão sendo afetadas, e não é pelo Lula, é por mim, Caio, por você, Vivian, por todo o jurisdicionado. Né? Então, a mídia tem que estabelecer um protocolo saudável de colaboração, né, com os poderes instituídos, mas ela tem que saber o seu papel. A mídia não pode querer, né, pré-condenar pessoas, como a Lava Jato fez isso. A gente lembra aqui do suicídio mesmo do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, né, o Cancelheiro de Olivo. Ele morreu nisso que a gente chama de lavajatismo, essas operações espetaculosas que acabam com reputações, né, e que mesmo depois, né, dos inquéritos, né, já finalizados, as reputações não são restituídas, como, por exemplo, no caso do reitor da Federal de Santa Catarina, né, o inquérito foi arquivado por falta de provas, mas quem vai devolver a vida, né, ao canceler, né? E uma reflexão muito próxima a gente faz agora com o próprio ex-governador de Minas, o Pimentel, né? O caso dele acabou de ser arquivado por falta de provas. E quem vai, né, restabelecer a reputação do ex-governador? Eu não estou aqui como advogado dele, né? Eu só estou querendo pontuar que, assim como houve, né, em outros casos, também no caso do Pimentel, a gente viu grandes operações, gente sendo presa ao vivo, conduções coercitivas, e o produto final foi esse, o reconhecimento de ausência de provas. Né? E de uma forma muito tímida, notório a forma como foi noticiada o arquivamento. Né? Só para a gente finalizar, que o nosso tempo está acabando. Vivi, uma pena, está uma delícia essa conversa aqui. Essa está muito boa. Mas eu queria que você finalizasse dizendo o quanto que os brasileiros precisam se preocupar, ou se realmente precisam se preocupar, com a ação da Lava Jato, essas ações que acabam institucionalizadas e que colocam em risco, não é, os direitos humanos e que ferem garantias constitucionais. Olha, deveria ser objeto de preocupação de todo cidadão brasileiro o respeito à Constituição, o respeito às convenções internacionais de direitos humanos. Nesse sentido, eu dedico a minha vida aos direitos humanos, ao estudo, à luta pelos direitos humanos, mas essa luta não deveria ser
né, só dos profissionais da área jurídica, deveria ser realmente dos profissionais de imprensa, de todos os cidadãos jurisdicionados, né? Porque se a gente admite a relativização da regra para prender um político que seja contrário, né, à nossa ideologia, que esteja num ponto, né, do espectro político diferente do nosso, amanhã a situação pode se reverter, né? A esquerda pode ganhar novas eleições e nós vamos admitir que um governo de esquerda persiga membros da direita só porque pensam diferente? Não, a lei deve ser igual para todos, né? E nesse sentido, a gente renova aqui, Vivian, essa esperança, né, do Estado de Direito ser resguardado, né, da Operação Lava Jato e outras operações espetaculosas, né, que bebem nessa fonte de inspiração do lavajatismo, que elas voltem a observar estritamente, né, o que manda o Código de Processo Penal, que reestabeleça no país, né, o princípio da presunção da inocência, o princípio do devido processo legal. A nossa sociedade só vai amadurecer enquanto democracia se esse resgate for realizado. Caio, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia, foi uma ótima prosa. Um abraço, Vivian, um abraço para todos os telespectadores da TV Assembleia. Eu conversei com o professor de Direito, Caio Augusto Souza Lara, ele é professor da Escola Superior Dom Helder Câmara. Então, obrigada. Tchau.